o que nós vamos fazer é continuar discutindo reações químicas. Então, nós vimos que para a química, a química é a ciência que lida com a transformação das substâncias. Então, é essencial, é um ponto, assim, fulcral, a gente saber escrever o que está acontecendo, a transformação que está acontecendo. E nós vimos na aula passada a questão dos íons espectadores. Esses íons espectadores, eles não participam da reação química. Então, não há nenhuma razão para que eles sejam incluídos na equação. Então, o que nós fizemos na semana passada foi escrever as reações na forma iônica líquida. E como é que nós fizemos isso? Nós fizemos isso dando aquele exemplo clássico para vocês, né? Que é o da reação de um ácido forte com uma base forte. Que, aliás, esse tipo de reação, ele influencia o modo como nós falamos sobre as substâncias e o modo como nós definimos sais, por exemplo. Porque o que é um sal, né? O sal é a gente costuma dizer, o sal é aquela substância cujo cátion é proveniente de uma base e o ânion é proveniente de um ácido. Não é assim que a gente define sal, normalmente? Então, o que nós fizemos na aula passada foi entender, em primeiro lugar, nós discutimos o conceito de ácido e base de Arrhenius e de Bronsted-Lowry. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e vamos avançar com as nossas reações químicas. Então, nós vimos que o ácido clorídrico, assim como o ácido nítrico, assim como o ácido sulfúrico, são ácidos fortes. Isso quer dizer o quê? São substâncias covalentes. A ligação entre o hidrogênio e o cloro não é uma ligação iônica, é uma ligação covalente, mas é uma ligação covalente altamente polar. E em água, a molécula de HCl sofre ionização, ela não era iônica antes, ela passa a ser iônica, então ela sofre ionização e produz os íons H+, e os íons Cl-. Então, nós já vimos também que nós escrevemos H+ para facilitar a nossa vida, porque, obviamente, não existem prótons nadando na nossa solução, né? A estrutura efetiva dessa espécie é muito mais complicada do que isso, e nós escrevemos com frequência H3O+, até por conta da definição de ácidos e bases de Bronsted-Lowry. E esse jeito aqui é um jeito conveniente para nós escrevermos, está mais ligado à ideia do Arrhenius, né? A definição de Arrhenius de ácido é que é aquela espécie que, em solução aquosa, produz como única espécie catiônica o íon H+. Então, em água, H+, Cl-, isso aqui vai dar, já vamos discutir de novo a razão do equilíbrio. Faltou outro reagente, né? Isso aqui vai reagir em água com uma base forte, NaOH. Nós aproveitamos e discutimos um pouquinho sobre solubilidade, né? Como é que é a solubilidade de todos os sais de sódio? Compostos iônicos que contêm sódio sejam sais ou sejam bases, né? Isso não quer dizer... Depois a gente vai discutir um pouquinho mais ao longo da disciplina, quando a gente fala todos e quando a gente fala nunca, eu sempre explico para vocês, né, que são palavras muito fortes para a gente usar em ciência. Então, a grande maioria dos compostos com os quais vocês vão se deparar, os compostos iônicos de sódio, a grandíssima maioria é solúvel em água. Não quer dizer que não existam compostos de sódio que sejam insolúveis, tá? E os cloretos?
Já que estou falando de sódio, eu me lembrei de cloreto de sódio. Como é que é a solubilidade dos cloretos? Todos os cloretos são solúveis, exceto os exemplos clássicos que todo mundo sempre cita, de prata, de chumbo. Qual que é chumbo? E de mercúrio 1, porque também tem 2 estados de oxidação para o mercúrio. Nossa, Dalva, estado de oxidação, esses elementos, né, da tabela periódica com os quais nós mais trabalhamos, sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloro, bromo, iodo, oxigênio e enxofre, a gente não precisa se preocupar muito, oxigênio não, né? A gente não precisa se preocupar muito com o estado de oxidação. Na verdade, o oxigênio, a gente vai ver lá depois no balanceamento, ele vai aparecer sim com estados de oxidação diferente, nos peróxidos, né? Mas esses que eu acabei de citar, eles só têm um estado de oxidação. Agora, quando nós começamos a falar de metais como chumbo, como mercúrio, como cobre, zinco, como cobre e ferro, né, que são os mais comuns, esses eles têm vários estágios de oxidação. Né? Vamos tirar o zinco dessa nossa lista. E a gente vai ver por quê. Eles têm a capacidade de perder números diferentes de elétrons quando eles participam de ligações químicas. Bom, então quando esse ácido forte ele reage com uma base forte, como hidróxido de sódio, a base forte é aquela que se apresenta completamente ionizada ou dissociada? Dissociada, porque o hidróxido de sódio já é um composto iônico, ao contrário do HCl. Então os íons estão associados, mas já existem, então eles simplesmente se dissociam. E vão gerar essas espécies aqui. Bom, eu vou olhar, eu coloquei todas as espécies químicas, vamos pensar agora nas reações possíveis, né? Esse H+ não vai reagir com Cl- porque ele já era uma solução aquosa de HCl, então não tem sentido. Ele não vai reagir com quem tem a mesma carga que ele, resta olhar para o outro. Opa, H+ e OH-, né? Reação certa, vai formar água líquida. E a outra possibilidade de reação, né, mesma carga não, cloreto de sódio. Mas, obviamente, o cloreto e o sódio, se formassem um composto, seria o cloreto de sódio, que nós acabamos de ver que em água é, e formaria os íons. Então, muda alguma coisa? Não. Então, se formasse, originaria o íon Na+ aquoso e Cl- aquoso. Então, é claro que esses íons sódio e cloreto, que estão entre os reagentes e entre os produtos, são íons espectadores. Eles não estão participando da reação química. Tá certo? Então, essa aqui é a equação na forma completa. Só que eu não preciso ficar carregando os íons espectadores. Então, o que eu faço? O que me interessa, a reação que mostra efetivamente quem está reagindo, é a equação na forma líquida. E nesse caso, eu posso suprimir o sódio e posso suprimir o cloreto. E aí a reação que efetivamente está acontecendo é a neutralização do íon H+ pelo íon OH-. Essa aqui é a forma iônica líquida. Que é a que nós usamos. Porque é a que evidencia a reação que está acontecendo. Aí vocês podiam dizer assim para mim, Dalva, mas água sofre autoionização. A gente já falou do equilíbrio de autoionização da água. Então, na verdade, eu não tenho H2O, eu tenho H+ e OH-. Isso é verdade? Não. Por quê?
A autoionização é muito pequena. Então, se eu representasse H2O por H+, mais OH-, eu ia estar cometendo um pecado. A espécie predominante é essa aqui. É a forma molecular. Então, nas minhas equações, eu sempre uso aquela forma que é predominante. Certo? Aí vocês falam assim, poxa, Dalva, mas eu misturo HCl com NaOH, soluções aquosas, e só isso aí que vai acontecer? É só isso aqui que vai acontecer. O que mais eu sei olhando para essa equação? Eu estou dizendo que isso aqui é um equilíbrio. Lembra, nós discutimos que equilíbrio químico é um equilíbrio dinâmico. Isso quer dizer o quê, gente? Quer dizer que se eu retiro H+, ou se eu aumento a quantidade de H+, esse equilíbrio aqui vai tender a se ajustar para compensar esse acréscimo que eu fiz. Então, vamos pensar assim, ó. Um becker cheio de água. Água pura. 20 graus de temperatura. Né? Vamos trabalhar só com um algarismo significativo, que está bom demais. Né? Concentração de H+, vai ser quanto? 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Tá certo? Concentração de OH-, 1 vezes 10 a menos 7. Olha que maravilha. Né? Legal. Aí vocês vão e colocam uma gotinha de uma solução aquosa de HCl, que faz com que a concentração de H+, né? Aliás, eu meço pH. Então, antes, água purinha, bonitinha, pH 7,0. Aí eu coloco essa gotinha, um volume minúsculo, não vai mudar substancialmente o volume que eu tenho. Então, imagina assim, eu tenho 1 litro de água, aí eu coloco 100 microlitros, né, de água, ali naquele... Não vai mudar o volume substancialmente. Mas eu meço o meu pH e agora ele está 3,0. Qual é a concentração de H+ que eu tenho? 1 vezes 10 a menos 3. Eu aumentei muito a concentração de H+, porque eu coloquei HCl. O que vai acontecer com aquele equilíbrio? Ele desloca. Desloca como? Ele vai produzir mais água? Eu vou fazer uma outra brincadeira com vocês. Eu vou falar algumas concentrações, vocês me falam pH, tá bom? Concentração de... Vocês fazem uma solução cuja concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Qual é o pH? 2. Vocês fazem uma solução cuja concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Qual é o pH? Vocês fazem uma solução cuja concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Qual é a concentração de H+? Qual é o pH? Desculpa. Vocês fazem uma outra solução cuja concentração de H+ é 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro. Qual é o pH? 7 ou 8? É 7. Mas vocês falaram 8, por quê? Eu adoro a carinha de catch-up que vocês fazem quando eu faço essa pergunta. Por que vocês falaram 8? Porque o hábito é fazer menos o log da concentração de H+. Se a concentração de H+, ali daquela solução, é 10 a menos 8, né? Concentração, vocês estão colocando HCl na solução de modo a que a concentração de H+ que vocês estão adicionando seja 1 vezes 10 a menos 8. Faz a conta, vai dar 8. Então, você está colocando HCl e o meio está ficando alcalino. Olha que paradoxo. É óbvio que tem alguma coisa errada. Quando a concentração que nós acrescentamos no meio de H+,
se aproxima daquela proveniente do equilíbrio, eu não posso ignorar o equilíbrio. Vamos pensar nisso? Assim, ó. E aqui a gente tem um primeiro insight sobre a importância da constante de equilíbrio, tá? Então, a gente repete a equação. Essa equação aqui, se eu medir com um aparelhinho que chama pHmetro, que é um instrumento que tem um eletrodo, e a resposta desse eletrodo ela é proporcional à concentração de H+ naquele meio. Então, se eu meço experimentalmente o valor do pH de água pura numa dada temperatura, eu vou encontrar um valor de pH, por exemplo, de 7,0. Água pura, né? Isso significa que já que pH é menos o log da concentração de H+, eu já vou fazer uma observação sobre isso, que também não é bem assim. Eu vou encontrar uma concentração de H+ igual a 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. A gente também já vai mexer com concentração, então a gente já vai falar sobre mol e concentração e quantidade de matéria. Caramba, né? Então eu já posso obter a constante de equilíbrio. O que é a constante de equilíbrio de uma reação? Amém. Eu juro que eu não ouvi. Gente, eu acho que santo deve ter uma dificuldade, né? Porque a gente faz do mesmo jeito. O santo que se vire para entender. Oi? É só isso, é a concentração de produtos sobre a... O que é a constante de equilíbrio? Todo mundo já cansou de fazer conta com constante de equilíbrio no ensino médio. O que a constante de equilíbrio me dá? O que ela me conta? Assim, aquele sobrinho de vocês, de 7 anos de idade, ele chega de novo na casa de vocês e fala assim, titio, titia, o que é constante de equilíbrio? Por que ela é importante? O que ela me fala? Por que eu tenho que acreditar que ela é uma coisa legal para eu saber? Primeiro você tem que falar o que é constante. O que ela dá? Qual é a informação, qualitativamente? Oi? O que quer dizer com reação boa ou não? É isso que a gente quer. Quando a gente obtém a constante de equilíbrio, o que nós queremos saber é se há muitos produtos sendo formados ou não. Então, indo ali naquela linha de raciocínio que eu acho que ele falou, da primeira vez, depois eu entendi. Eu podia falar, por que eu preciso de uma constante de equilíbrio? Eu posso simplesmente medir a concentração de produto, não posso?